no campo, ele é viável para você fazer a exploração de forma econômica, né? Porque você tem a exploração, você vai verificar se o poço é economicamente viável, principalmente no caso de poço marginal ou de campo marginal. Lá no caso, um campo marginal é um campo que dá 750 mil metros cúbicos de gás natural e 500 barris litros por dia de petróleo. Isso, um campo marginal. Um poço marginal é um poço que dá abaixo de 500 barris litros de petróleo por dia. Esse é chamado poço marginal. Esse poço marginal, geralmente, ele não é economicamente viável, mas os investidores apostam no que sairá, os investidores apostam no risco, né? Eles poderão ter prejuízos irreparáveis, porque eles poderão ter prejuízos que nunca mais eles vão ter de volta o capital empregado desse investimento em novos marginais, ou em campos marginais, né? Esse bilionário mais artista, ele começou a pensar em energia comprando povos marginais e seguida campos marginais, a estatística. O bilionário começou a comprar campos de petróleo não marginais, né? E povos não marginais, e chegou ao ponto hoje que está perdendo dinheiro, né? Hoje ele tem apenas economicamente 4 bilhões, né? E realmente já foi o sétimo homem mais rico do mundo, hoje só tem 4 bilhões de capital. Com 10% só de toda a riqueza. Ele já perdeu o controle de vantagens com a ONG. A ONG, ele já perdeu o controle, não é algo presidente. Então, exatamente a ONG se reerguer, né? E ele voltar a fazer poderia. Quando a empresa se reerguer, ele não vai ter mais cacife para retornar, porque o novo presidente hoje a presidência não vai criar mecanismo de evitar o seu retorno. Então, você vê que não é brincadeira, né? Então, a vida, né? As oportunidades no campo do petróleo, né? Esse segmento restrito, o segmento restrito não é para todo mundo fazer investimento no mundo do petróleo, é o segmento restrito, porque poucas pessoas investidoras, né? Aplicam-se a esse segmento. É o segmento de alto risco, né? O segmento de petróleo é de alto risco, a hora de dar o então, as pessoas que investem em petróleo têm que ter muito dinheiro, né? Para poder, então, essas pessoas, eu dei uma palestra sobre petróleo, né? Lá na Organização Central, onde eu vou no de agosto, e essa palestra fica maquiada, né? Vários questionamentos políticos, estratégicos, operacional, mercado, distribuição, entendeu? E, inclusive, a parte militar no campo de petróleo que o Brasil está com o pé atrás no pré-sal, né? O pré-sal para o Brasil considera uma dor de cabeça grande para o futuro, né? O Brasil, para ele levar o pré-sal, né? Tem que reavaliar a função da nada para poder ficar em condições de repelir qualquer intenção de alguém que queira tomar o pré-sal, né? O Brasil está militarmente bem preparado para ele introduzir o pré-sal. Além da tecnologia que ele não tem para o pré-sal, né? Para promover os 9.000 metros de profundidade, ele tem que ter um aparato militar suficiente para a dissuasão. Mas, não, o que é dissuasão? Você tem duas situações: perturbação e dissuasão. O que é dissuasão, mais Paulo? Se você tem por dissuasão, nada mais é do que a capacidade de ter um segmento, um sistema, de dizer não vende, não tem. É a capacidade que tem um sistema de reprimir qualquer possibilidade, qualquer potencialidade de invasão. Isso chama-se dissuasão. Ou seja, aquele que pode dissuadir, afastar. O Brasil, ele tem que ter capacidade de dissuasão no campo militar para qualquer um que tentar
absorver o pré-sal, o indivíduo tem que ser dissuadido. Como é? Reprimido, afastado. Tem que ser mostrado a esse indivíduo que o Brasil tem capacidade militar de reprimir qualquer um que tentar contra a sua soberania. Isso chama-se dissuasão. Tainá, o que é persuasão? Persuasão é a capacidade de ter o indivíduo de convencer alguém. Persuadir é convencer sem você deixar o indivíduo nem respirar. Ou seja, você fazer com que o indivíduo acredite no que você está falando e assuma e aceite tudo aquilo que você está falando sem você permitir. É convencimento. Persuasão é convencimento sem deixar, sem permitir o indivíduo lhe responder. Lhe responder sim ou não. Não. Vai ver. Quem perguntar agora? O Brasil é um país tido como pacífico. Vai ver. O Brasil não é um país pacífico. É um país tido como pacífico. Há uma diferença entre ser pacífico e ser tido como pacífico. Você pode considerar um indivíduo, ter um indivíduo no sua vida, ter um indivíduo na sua vida, e pressupor que ele seja sua vida. Quantas pessoas no passado, eu já imaginava ser essas pessoas minhas amigas, e depois eu verificar que essas pessoas não são minhas amigas. Então, o Brasil tem capacidade de reagir. O Brasil tem capacidade de reagir a qualquer potencialidade de instabilidade que a soberania. O Brasil tem essa capacidade de resposta. Mas essa capacidade de resposta é cara, muito cara, em vários aspectos. E seria muito mais fácil se o Brasil se reaparelhar para evitar que essa capacidade de resposta está em casa. Você parece muito fora, né? Não, você aparelha. Aí, quando eu estou falando aparelhagem, não é aparelhagem para a exploração militar. Essa é a aparelhagem do o Brasil é um país tido como pacífico. Até ter alguém que se atreva a abrir a sua soberania nacional. Se alguém deseja uma soberania brasileira, nós temos capacidade, nós brasileiros, temos capacidade de resposta. E vamos sim. Agora ele consegue considerar. Agora ele consegue considerar. Então, é preciso. O Brasil tem poder de resposta. Vamos dizer a vocês que esse país de origem é desse tamanho. Pequeno. É um povo que tem uma capacidade de estratégia pequena. Imagine a trabalheira que esses países dão aos invasores, como Rússia. O Afeganistão primeiro foi invadido pela Rússia. Antes, pela Inglaterra, muitos anos, né? A Inglaterra foi descarregada, aí foi a Rússia. A Rússia foi descarregada, não teve nem tempo, na década de 80. Na década de 80, a Rússia estava lá dentro do Afeganistão. O Afeganistão estava dilacerando a Rússia lá dentro. Depois vai para os Estados Unidos. Está passando péssimos bocados lá dentro. Para você ter uma ideia, todo o pessoal que matou o Bin Laden caiu lá no Afeganistão no helicóptero. Os 23 elementos que participavam da operação contra o Bin Laden, todo mundo já foi retirado. Só tem um cara vivo e que está imolando dele. Entendeu? É como se fosse uma praga. Então, quando você traz, imagina você o Brasil, essa imensidão continental, alguém nem se atreve a entrar aqui. O que vai acontecer? E lá que é tamanho, eles não conseguem controlar. Eles vão controlar os indivíduos brasileiros? Nunca. Se você observar a história do passado, você pode observar que quando da transmigração da família real para o Brasil, Dom João VI, lembra? Ele fala, você sabe disso, através da história.
mandou virar para Portugal e armou todos os elementos do interior brasileiro, todos os fazendeiros. E autorizou aos fazendeiros a terem milícias, que hoje atuam no Rio de Janeiro, como criminosos. Mas naquele tempo era saudável. As milícias estavam em condições de atender ao chamamento do reino aqui no Brasil, para defender o Brasil contra possíveis invasores, que eram ingleses, franceses, etc. Resultado: ninguém veio. Só vieram para o Brasil. Vieram para Pernambuco, se lascaram. Aí vieram para Bahia, lascaram. Em Pernambuco eles fizeram vontade porque Francisco Fernando Calabar traiu o Brasil com a boca dos holandeses. Calabar. Mas aí foi pego e decapitado. Então, ninguém, se vocês foram aí para o Alto Nordeste, Maranhão, Piauí, aí fundaram uma França equinocial. Imagine, França equinocial no Alto Nordeste, dos franceses. Então, o que aconteceu? Aí houve aquelas milícias, as revoluções, Paulaiada, Catinada, Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, Mamelucos, desculpe, Pernambuco foi os Mascates, Emboaba, os Mascates, na Bahia, Catinada, Praieira, Canudos, tudo isso foram milícias que já estavam fortemente armados por Dom João e já na época de São Pedro, e que quando fizeram a queda da monarquia no Brasil, os próprios fazendeiros se voltaram contra a coroa portuguesa e expulsaram Dom Pedro do Brasil, e foi proclamado a guerra. Os fazendeiros tiveram grande participação na queda da monarquia no Brasil, porque quando eles, a princesa, filha desse cara, mulheres desse cara, quiseram, elas também colaboraram para armar, quando a coroa portuguesa queria invadir aqui para depor Dom Pedro, tirar Dom Pedro e tomar o Brasil, para o Brasil responder diretamente a Portugal. Dom Pedro armou os fazendeiros, realçou os fazendeiros, aí os fazendeiros já tinham muitas armas, aí deu a autorização para os fazendeiros defenderem o Brasil, os interesses do Império, do Estado. Também porque os fazendeiros, quando os fazendeiros políticos fizeram a queda da monarquia para transformar a República, os fazendeiros estavam armados o suficiente para dar festa com os interesses de Dom Pedro, e deram, venderam. Daí veio o quê? Foi daí que veio o quê? Foi daí que vieram os pistoleiros, porque esses pistoleiros foram crias do próprio regime imperial e irreal do Brasil. Quando eles fizeram, os imperadores, o imperador Dom Pedro e o rei Dom João fizeram desarmar o Estado. Esses elementos voltaram contra eles e aí se aliaram ao exército brasileiro recém-criado e lutaram contra as tropas portuguesas que chegaram aqui no Brasil, através do general Madeira, e outros tantos generais. E hoje nós temos, de lá para cá, a pistolária. Dom João VI, quando chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez, foi tomar as terras vizinhas do país vizinho, Uruguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, porque ele pegou todas as terras desses caras que ia deixar no Brasil e trazer esse tamanho de ninguém. A Amazônia não era toda brasileira desse tamanho dela. A Amazônia, a maior parte da Amazônia era da Bolívia, era da Venezuela, era da Colômbia. O Acre, o estado do Acre não era do Brasil, era da Bolívia. O estado do Acre era boliviano. Fez o território.